Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre Susan Sontag e seu Diante da Dor dos Outros, que consiste numa coletânea de textos onde a autora vai discutir como nós, como seres humanos, reagimos frente a fotografias, vídeos, filmes, enfim, frente à imagética que tem como objetivo retratar a dor do outro. E antes de falar deste livro aqui especificamente, eu queria dar um conselho para quem pretende lê-lo, que é, eu sugiro que você leia, antes deste livro aqui, um outro livro da Susan Sontag, o sobre fotografia, para o qual inclusive já temos resenha aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, porque lá a Susan fala de fotografia de uma maneira mais geral, aqui é focando mais na fotografia que busca retratar a dor, o horror, etc. Só que muito do que ela discute aqui tem base em sobre fotografia, então eu acho que você consegue questionar algumas coisas com um melhor embasamento se você tiver lido anteriormente o sobre fotografia. Ai meu Deus, Paloma, não quero saber de ler sobre fotografia, quero ir direto para o Diante da Dor dos Outros. Tem problema? Não, não tem problema nenhum, este livro aqui se basta, mas eu realmente acho que a sua experiência de leitura ficaria mais rica se você lesse o sobre fotografia antes, então fica aí a sugestão. Sugestão dada, vamos então começar a falar sobre este livro aqui. A Susan Sontag começa a discussão dela a partir de uma obra da Virginia Woolf, publicada em 1938, que é chamada Três Guinéus. A gente inclusive tem esta obra da Virginia Woolf publicada por aqui, eu deixarei o link aqui do lado, tá na minha lista de desejos há um tempão, diga-se de passagem, desde a primeira vez que eu li O Diante da Dor dos Outros, mas pensa num bichinho que não entra no raio de uma promoção, então ainda não comprei, mas fica a dica aí pra quem quiser ter acesso ao livro, é facinho de achar. Vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo. Mas voltando, nessa obra, a Virginia tenta responder a uma pergunta que ela recebe através de uma carta que é, na sua opinião, como a gente pode evitar a guerra? E essa pergunta é feita a ela por um homem, e aí no comecinho do texto ela já deixa claro que não está certa de que possa haver um diálogo muito frutífero entre eles, porque, afinal de contas, a pessoa que estava fazendo a pergunta era um homem e a Virginia Woolf era uma mulher. E, segundo ela, quem faz guerra são os homens. Mas ok, dito isso, feita essa ressalva, ela propõe o seguinte exercício, que os dois olhem para uma fotografia que é uma imagem de guerra. E essa fotografia específica, a gente não chega a saber qual é, pelo menos aqui no texto da Susan Sontag, mas é uma fotografia na qual a pessoa que está ali está tão mutilada que eles não conseguem nem dizer direito se se trata de um homem, de uma mulher, a idade daquela pessoa, porque trata-se de um corpo que está muito mutilado. E ela diz que, frente àquela fotografia, ela e o homem reagiriam da mesma maneira. Então, olha só o que ela diz. O Senhor as chama de horror e repugnância. Nós também a chamamos de horror e repugnância. A guerra, diz o Senhor, é uma abominação, uma barbaridade. É preciso pôr fim à guerra, a qualquer preço. E nós fazemos eco às suas palavras. A guerra é uma abominação, uma barbaridade, é preciso pôr fim à guerra. E aí a Susan Sontag vai focar no ponto de que a Virginia diz que, ao olharem para aquela foto, eles reagiriam da mesma maneira. Mas será? Será que todo mundo reage da mesma maneira ao olhar para uma mesma foto, principalmente quando essa foto retrata a dor do outro? Quem leu sobre fotografia certamente já sabe o caminho que a Susan Sontag vai tomar, mas eu gostaria de ler um trechinho aqui que explica o posicionamento dela frente a isso. Fotos, sustenta Woolf, não são um argumento, são simplesmente a crua constatação de um fato, dirigida ao olho, isso entre aspas, ou seja, foi retirado do livro da Virginia Woolf. Aí agora a Susan. A verdade é que elas não são simplesmente coisa alguma e, sem dúvida, não são apenas encaradas como fatos, nem por Woolf, nem por quem quer que seja, pois, como ela acrescenta logo em seguida, o olho está ligado ao cérebro, o cérebro ao sistema nervoso. Esse sistema envia suas mensagens na velocidade de um raio através de toda a memória do passado e do sentimento do presente. Fecha aspas a Virginia. Esse truque de ilusionista permite que as fotos sejam um registro objetivo e também um testemunho pessoal. Tanto uma cópia ou uma transcrição fiel de um momento da realidade, como uma interpretação dessa realidade. Então, para Susan, o erro da Virginia está em achar que uma foto fala por si mesma. Então, não teria como duas pessoas olharem para uma mesma foto e tirarem mensagens diferentes, pensarem coisas diferentes. E
como quem leu sobre fotografia sabe, a Susan Sontag fala lá exaustivamente sobre como isso não é verdade. Sobre como a fotografia, na verdade, consiste em uma interpretação da realidade, em uma dimensão da realidade, e também como a fotografia muda a mensagem que aquela fotografia passa, muda de acordo com quem vê, de acordo com o contexto onde essa fotografia é mostrada. Olha que interessante o que ela diz aqui na página 14. Durante a luta entre sérvios e croatas no início das recentes guerras nos Balcãs, as mesmas fotos, prestem atenção, as mesmas fotos de crianças mortas no bombardeio de um povoado foram distribuídas pelos serviços de propaganda dos sérvios e também dos croatas. Bastava mudar as legendas para poder utilizar e reutilizar a morte das crianças. E tendo em vista, digamos, essa mutabilidade da interpretação cabível a uma fotografia, essa fotografia a qual a Virginia Woolf se refere certamente poderia causar aversão à guerra, a pessoa olhar para aquilo e dizer, meu Deus, que horror, não devemos fazer isso nunca. Mas essa mesma foto também pode perfeitamente suscitar uma reação tipo, olha, é isso aqui que o inimigo está fazendo com a nossa população, ou seja, atiçar o ódio contra o inimigo. E aí pensar, é por isso que a gente luta, é por isso que a gente deve continuar com essa guerra aqui. E por muito tempo acreditou-se que se a gente conseguisse retratar a guerra de forma vívida, de forma muito fidedigna, todo mundo pensaria, meu Deus, isso aqui é um horror, e assumiria uma postura antibelicista. Mas aí o que aconteceu? A guerra começou a ser amplamente retratada e não foi isso que aconteceu. Aí a Susan faz um retrospecto aqui para que a gente consiga entender como que começou esse registro das guerras através de imagens. E segundo ela, as primeiras guerras importantes, grandiosas, que tiveram muito impacto, etc., que foram amplamente fotografadas foram a Guerra da Crimeia e a Guerra Civil Americana. Só que vejam só, o objetivo da fotografia nessas guerras era justamente fazer propaganda da guerra. Então, o Estado que decidia quem que ia ser o fotógrafo que ia lá retratar. E aí o objetivo do fotógrafo era basicamente captar imagens que passavam um sentimento de justiça, olha, por isso que a gente está lutando, exaltando os bravos militares, mostrando como aquela guerra ali era realmente legítima, isso principalmente no caso da Guerra Civil Americana, e no caso da Guerra da Crimeia, um fotógrafo foi enviado para registrar o conflito a fim de construir uma imagem positiva da guerra que era bem impopular. Só que as primeiras fotografias da guerra não eram nem de longe o que a gente tem hoje. Primeiro porque tem a questão da portabilidade da câmera, então antes a câmera tinha que estar vinculada ao tripé, era um trambolho enorme, não fazia tantas capturas assim, tinha que trocar filme, etc. Era uma baita de uma operação. Então os primeiros registros não chegavam perto do que a gente conhece como fotografia de guerra nos dias de hoje. Mas, além dessa questão da portabilidade, da falta de portabilidade da câmera, no começo, no caso, tem também o fato de que os fotógrafos não conseguiam entrar na linha de frente, então ver muito bem o que estava acontecendo no campo de batalha, retratar o campo de batalha, como, por exemplo, os soldados no momento em que eram mortos, bombas explodindo, a câmera ficava mais atrás disso, fotografando os momentos antes da batalha, os soldados uniformizados, etc. Enquanto eu falo, você deve até formar algumas imagens aí já na sua mente. E sobre essas primeiras fotografias da guerra, vocês sabiam que grande parte delas era encenada? A Susan dá alguns exemplos aqui, eu fiquei, meu Deus do céu, que negócio bizarro. Olhem o nível, aqui na página 48. Para a foto que tirou em março de 1858, Beato preparou o cenário em ruína como um cemitério de cadáveres insepultos, postando alguns nativos junto a duas colunas ao fundo e espalhando ossos humanos pelo pátio. Aí ela dá outro exemplo. A foto intitulada A Casa do Atirador de Elite Rebelde, Gettysburg, é, na verdade, a foto do cadáver de um soldado confederado que foi deslocado de onde estava caído, no campo de batalha, para um local mais fotogênico. E ela usa esse ponto para levantar uma discussão muito interessante, que é o fato de que a gente prefere fotos que não são posadas, principalmente quando essas fotos retratam emoções muito fortes. Então, olha só, ainda na página 48. O estranho não é que tantas célebres fotos jornalísticas do passado tenham sido, ao que tudo indica, encenadas. O estranho é que nos surpreenda saber que foram encenadas e que isso sempre nos cause frustração. As fotos que mais nos decepcionam ao se revelarem montagens e encenações são aquelas que parecem registrar momentos de clímax íntimos, sobretudo de amor e de morte. Queremos que o fotógrafo seja um espião na casa do amor e da morte e que as pessoas fotografadas não estejam conscientes da câmera, estejam desprevenidas.
E ela diz: se só admitimos como autênticas as fotos de guerra que resultem de fotógrafo ter estado perto com o obturador aberto e no momento exato, poucas fotos que documentam vitórias receberão o certificado de autenticidade. Para vocês terem uma ideia, a fotografia de guerra, como a gente conhece hoje, só chegou a ser menos posada e também retratando mais o campo de batalha a partir da Guerra Civil Espanhola, que aí já tinha uma portabilidade bem maior da câmera, e aí principalmente ela diz aqui na Guerra do Vietnã, onde tem muitas fotos que claramente não poderiam ter sido encenadas, e o fato dessas fotos claramente não poderem ter sido encenadas imprimem uma baita de uma autoridade a essas fotos. E um outro ponto que ela levanta em um dos textos que eu acho interessantíssimo é que há muita restrição sobre o que deve e o que não deve ser mostrado. Então, inicialmente era o Estado que escolhia a dedo os fotógrafos que iriam para lá, verificavam também quais fotos poderiam ser publicadas, porque os fotógrafos eram enviados com um propósito específico a favor do Estado, fazendo propaganda para a guerra, geralmente. Ela cita também aqui o caso da campanha britânica nas Ilhas Falkland, da qual a Margaret Thatcher deixou muito claro que não podiam haver imagens veiculadas. E essas restrições eram impostas por conta de um aspecto muito importante da fotografia, que é a fotografia não é só sobre registrar, mas principalmente sobre o que registrar. Aí, além dessas proibições oficiais, tem também, por exemplo, a gente pode pegar aqui o 11 de setembro, onde criou-se meio que um pacto social ali de que não iam divulgar imagens dos cadáveres que estavam expostos ali na rua. Sempre tem aqueles tabloides, né? A gente tem um jornal aqui no Brasil, meu Deus do céu, eu esqueci o nome. Mas eu lembro que quando eu morava em Manaus e eu passava na banca de revista, que ficava perto do colégio, sempre tinha um jornal que era bem baratinho lá, uma mídia mais alternativa, digamos, o pessoal chama aí de tabloide, né? Que tinha umas fotos horrorosas de assaltos, assassinatos, etc. Um negócio pavoroso, mas você não costuma ver esse tipo de foto em, sei lá, no Estadão ou na Folha de São Paulo. A mídia mais tradicional costuma não veicular essas fotos por respeito às pessoas que sofreram com um acidente, que tiveram parentes perdidos, etc. Só que aí, a partir disso, ela levanta uma questão que eu nunca tinha parado para pensar especificamente. E isso, aliás, é uma das coisas que mais me faz gostar de ler Susan Sontag, porque ela fala de umas coisas que, no fundo, você já até tinha percebido, mas não tinha realmente parado para dar atenção que esses pontos merecem, sabe? Eu tenho a impressão de que ler Susan Sontag é quase como se eu estivesse lendo um livro meio distraidamente, e aí ela vem, puxa minha cabeça, enfia a cara no livro e fala: olha, você tem que olhar para cá. E o ponto é que geralmente esse pacto social acontece muito mais em nações de primeiro mundo. Aí a gente pode pegar aí o exemplo que eu acabei de citar do 11 de setembro nos Estados Unidos, mas que se é um conflito que se passa, sei lá, na África subsaariana, nos confins da Ásia ou mesmo na América Latina, a mídia costuma mostrar um pouco mais. E aí ela comenta algumas coisas aqui sobre isso que eu gostaria muito de ler para vocês. Página 61. Quanto mais remoto ou exótico o lugar, maior a probabilidade de termos imagens frontais completas dos mortos e dos agonizantes. Assim, a África pós-colonial existe na consciência do público em geral no mundo rico, além da sua música sensual, sobretudo como uma sucessão de fotos inesquecíveis de vítimas com olhos esbugalhados, desde as imagens da fome em Biafra até os sobreviventes do genocídio de quase 1 milhão de Tutsis em Ruanda, e assim vai. Essa praxe jornalística é herdeira do costume secular de exibir seres humanos exóticos, ou seja, colonizados. Africanos e habitantes de remotos países da Ásia foram mostrados como animais de zoológico em exposições etnológicas mostradas em Londres, Paris e outras capitais europeias. A exibição em fotos de crueldades infligidas a pessoas de pele mais escura em países exóticos continua a promover o mesmo espetáculo, esquecida das ponderações que impedem essa exposição quando se trata de nossas próprias vítimas de violência. Pois o outro, mesmo quando não se trata de um inimigo, só é visto como alguém para ser visto, e não como alguém como nós, que também vê. Pesado, né? Outro ponto que ela comenta aqui, que é até abordado em Sobre Fotografia, é essa questão da foto ser capaz de embelezar até coisas que são tidas por nós, em geral, como repugnantes. Então, fotos que retratam situação de pobreza, por exemplo. Você pode muito bem olhar algumas fotos que retratam a situação de crianças em situação de rua no Haiti
e ver beleza naquilo, porque tem, e aí, utilizando do termo que ela usa em Sobre Fotografia, essa tendência estetizadora. Um outro ponto que eu acho que ela até desenvolve melhor aqui, que em Sobre Fotografia, até por conta do escopo deste livro aqui, é a questão da, como é que posso falar? Da inércia, não é bem essa palavra ainda, uma espécie de anestesia, efeito anestésico que a exposição contínua a essas imagens de horror podem ter sobre a gente. E aqui ela pega o exemplo clássico, que eu acho que todo mundo conhece, dos maços de cigarro. Isso é uma prática adotada por diversos países e em certo momento foi decidido que no maço de um cigarro ia ter no verso, por exemplo, um pulmão horroroso, como costumam ser os daqueles que fumam há muito tempo, e aquilo poderia gerar uma repulsão. Então a pessoa iria lá comprar o cigarrinho dela, aí olhar, ver aquele pulmão e ficar, meu Deus, eu vou ficar assim, não vou mais comprar esse cigarro. E aí no começo, seria até legal se eu tivesse trazido uma estatística sobre isso, aliás, eu vou ver se eu procuro sobre isso, porque agora eu fiquei interessada. Uma estatística se teve realmente algum impacto, sabe, na venda de cigarros a partir do momento em que colocaram isso. Devaneios aqui, mas ela diz uma coisa sobre a adoção dessa medida. Olha só, uma pesquisa calculou, de alguma maneira, que um maço com uma foto dessas ao lado da advertência sobre os efeitos deletérios de fumar seria, provavelmente, 60 vezes mais eficaz para estimular os fumantes a abandonar o fumo do que um maço apenas com a advertência verbal. E, como eu estava dizendo, pode ser que esse choque tenha acontecido no início mesmo, mas, hoje em dia, eu duvido que isso faça algum fumante parar de fumar. Até eu, por exemplo, eu tenho um horror a cigarro, mas assim, um horror que eu não sei nem se é normal. E eu lembro, isso foi uma das imagens que me marcou, da primeira vez que eu vi um maço de cigarro, nossa, eu lembro perfeitamente. É engraçado como tem imagens que marcam muito a gente, né? Inclusive, Susan fala sobre isso em Sobre Fotografia. Vocês estão vendo aqui a minha propaganda no meio da propaganda. Eu estou fazendo propaganda deste livro, mas também estou fazendo propaganda do outro livro, porque aqui somos discípulos de Susan Sontag. Mas, como eu ia dizendo, eu lembro da vez que eu vi a imagem lá do pulmão horroroso no maço de cigarro, não sei o quê. E hoje em dia, sinceramente, eu passo no mercado, eu vejo, mas não é uma coisa que me choca tanto porque eu já estou acostumada a ver esse tipo de coisa. E aí ela coloca um ponto aqui que ela não colocou em Sobre Fotografia e foi uma coisa que me fez pensar bastante, porque tem aquelas fotos cujo poder não se enfraquece, não é? E foi isso que eu pensei sobre fotografia, porque eu fiquei, gente, tem essas coisas, por exemplo, o maço de cigarro, que eu olho hoje em dia e não tem mais aquele choque que já teve um dia pra mim. Mas tem algumas imagens que continuam me chocando muito, como, por exemplo, imagens que retratam o Holocausto, não só imagens, mas, enfim, livros, etc. Eu já li, já vi muita coisa sobre Segunda Guerra Mundial, Holocausto. E sempre que eu leio algo novo, isso ainda me deixa mal, me pega, sabe? E aí ela coloca um ponto aqui, que é o fato de a gente ficar mais chocado quanto mais improvável for o evento. Então, por exemplo, um ataque terrorista às Torres Gêmeas. Não era todo dia que isso acontecia, né? Definitivamente. E aí isso acaba chocando mais a gente, alguma imagem de um conflito, de uma guerra. Então, quando começa, aí você fica, putz, meu Deus, que coisa horrorosa, mas depois as imagens continuam e aí não tem mais aquele choque porque você fala, já vi isso antes, já sei o que está acontecendo, sabe? Mas um outro ponto que eu acho interessante a gente pensar talvez seja, e ela até fala um pouco sobre isso aqui, eu queria desenvolver aqui um pouquinho para vocês, foi até uma das inúmeras anotações que eu fiz no livro aqui, que é também o seu grau, o quanto você está prestando atenção àquilo que você está vendo. Fez sentido essa frase? Eu acho que fez, né? Mas, por exemplo, quando você está vendo TV, então aquela exposição em massa a imagens, você está ali meio que no automático, né? Tá lá e fala, vou mudar de canal, não sei o quê. Essa exposição seriada a imagens e trocas rápidas, porque é isso, você está assistindo um jornal, uma hora está passando isso, uma hora está passando aquilo, então ganha um caráter meio corriqueiro e você não precisa de um grau de atenção muito grande para compreender o que está sendo apresentado para você. Mas quando você está, por exemplo, assistindo a um filme, geralmente você fica muito mais focado. Hoje em dia não, né? Porque a galera vê filme em qualquer lugar, bota filme no acelerador, aí pausa o filme, volta a ver no outro dia. Nada contra quem faz isso. Quer dizer, para quem acelera filme, eu acho que
Eu tenho umas coisas contra, sim, mas não vem ao caso. Mas convenhamos que a probabilidade de essas ações aí que eu acabei de enumerar diminuírem o seu foco no filme é bastante alta. E aí talvez você não consiga nem se sensibilizar, em parte por conta disso, porque o seu foco não tá muito ali. Só que aí tem uma outra questão que ela coloca, se eu não me engano, é na página 85. Minta, na página 84. Olha o que ela diz aqui. Como todos já observaram, existe uma curva ascendente da violência e do sadismo aceitáveis na cultura de massa. Filmes, programas de TV, quadrinhos, jogos de computador. Uma imagística que teria feito o público encolher-se e virar a cara de nojo 40 anos atrás é vista sem sequer um piscar de olhos por qualquer adolescente nos cinemas. E ela também levanta um outro ponto interessante, agora sim na página 85. A compaixão é uma emoção instável, ela precisa ser traduzida em ação. Se sentirmos que não há nada que nós possamos fazer, mas quem é esse nós? E também nada que eles possam fazer, e quem são eles? Passamos a nos sentir entediados, cínicos, apáticos. Outra discussão que ela aborda aqui é essa atração que o ser humano tem ao mórbido. Aí vou citar um exemplo aqui muito clássico, que é o exemplo do acidente que acontece lá na rodovia. E aí geralmente tem um baita de engarrafamento rolando, muito menos por conta do acidente em si, mas principalmente por conta dos curiosos que estão ali, querendo ver ali como é que estão os corpos, o que está acontecendo. Essa busca que a gente tem, essa atração que a gente sente algumas vezes por coisas que retratam o horror. Ela fala aqui que isso é um traço do ser humano e eu concordo. E o último ponto que eu queria levantar, sobre o qual ela trata aqui, é a questão da mídia, de como tudo aquilo que é veiculado pela mídia, principalmente sob a forma de imagens, guia a nossa atenção. E como será que a gente se deixa influenciar por isso? E eu acho muito importante a gente pensar sobre isso, principalmente no mundo atual, o que, aliás, atesta a temporalidade deste livro, diga-se de passagem. Este livro, aliás, foi escrito no comecinho do século, é o último livro da Susan Sontag, escrito em 2002, mas é impressionante como permanece muito atual. Ok, que não é de tanto tempo atrás, mas se a gente pensar que as mídias evoluíram muito desde 2002, é impressionante ver como muito do que a Susan discute permanece atual e muito válido para questionamentos que a gente deveria se fazer nos dias de hoje. Essa coisa de a gente pensar mais sobre o papel da imagem na nossa sociedade, como é que essa exposição contínua a imagens nos afetam, como é que elas guiam a nossa ação, como é que a gente passa a ser influenciado no sentido de o que a gente vai olhar, para o que a gente vai prestar atenção, quais juízos de valor que nós somos levados a fazer, muitas vezes a olhar para uma determinada foto, e aí lembremos que a foto não é simplesmente uma retratação da realidade lá, a retratação da realidade nua e crua, enfim. Mas um livro sensacional desta mulher que jamais errou, e se errou foi tentando acertar. Obviamente isso é apenas uma brincadeira, porque Susan Sontag, assim como todos nós meros mortais, errou e errou bastante, mas é impressionante como eu me sinto ao ler esta mulher, porque me dá vontade de aprender mais, de pensar mais sobre aquilo que eu leio, sabe? Ai, maravilhosa, fica aí essa minha declaração de amor a esta que é minha autora favorita e a fortíssima recomendação deste livro. Aliás, muito me perguntam sobre um livro que seria legal para começar a ler a obra do Susan Sontag, e eu sempre acho que ler a entrevista dela, que também tem resenha aqui no canal, aliás, a entrevista que ela deu para Rolling Stone, pode ser uma boa para você entender os temas que ela aborda, entender algumas opiniões dela, mas se você quiser começar pela obra dela em si, recomendo muito ir primeiro para sobre fotografia e em seguida vir para este aqui. Garanto que vai valer a pena. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.